Então, pessoal, o que nós vamos ver hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre como encontrar o imóvel que o seu cliente realmente procura, mesmo que não tenha na sua carteira, superar as expectativas e ainda ter uma nova fonte de renda extra com isso. Na prática, você já teve resultados positivos? Sim, eu já tive ótimos resultados aplicando essa pesquisa avançada que permite encontrar os imóveis que nós realmente buscamos. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados que eu já tive e na sequência eu vou contar uma história mostrando para vocês como que eu cheguei até cada um desses negócios e qual foi a trajetória que eu passei para encontrar esses resultados, para alcançar esses resultados. Então, a gente começa aqui pela história do meu escritório, né, que aconteceu lá em cerca de maio de 2017, onde pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter grandes ganhos aplicando esse processo de pesquisa avançada. Então, nessa oportunidade, eu comprei o meu escritório, que fica atualmente no edifício Fusion, onde eu paguei cerca de R$126 mil pela unidade, o que equivale a um metro quadrado de R$5.400 aproximadamente. E depois que eu adquiri esse imóvel, eu fiquei sabendo que eu comprei a unidade mais barata do prédio. Hoje, esse imóvel valorizou cerca de 72% de 2017 até hoje, e ele vale cerca de R$218 mil, sem contabilizar a reforma que eu fiz toda em alto padrão e a mobília que eu coloquei nele. Isso representa uma valorização de cerca de R$91 mil nesse período, de 2017 até 2022. Uma outra situação foi quando eu me mudei para um apartamento da 103 Sul, aqui em Brasília, que fica numa região muito nobre, bem no coração da cidade, onde eu morei por cerca de um ano, e o valor do metro quadrado ali, em imóveis de um quarto, estava em cerca de aproximadamente R$2.400. Eu fechei negócio por R$1.900, cerca de 20% abaixo do mercado, e isso me gerou uma economia de cerca de R$6 mil por ano. Então aqui eu deixei para vocês uma print da primeira página do meu contrato original, tá? Então todas essas imagens de contrato que aparecem aqui são os contratos verdadeiros que eu fechei, e estão com as informações delicadas aqui censuradas, né? Para que a gente não tenha nenhum problema. Depois dessa situação, o meu terceiro grande resultado foi quando eu me mudei para um prédio que fica literalmente ao lado do prédio do meu escritório, que foi em cerca de 2021, onde o preço médio do aluguel para esse tipo de imóvel estava em R$2.300. Eu fechei negócio por R$1.530, que é cerca de 33% abaixo do mercado, e isso me gerou uma economia de cerca de R$9.200 no período de um ano. Aqui também é a foto do contrato original. Outro resultado que eu tive foi com um estoque de um restaurante que eu trabalhei por um período, que fica no Conjunto Nacional. Então isso aconteceu em outubro de 2021. Ali foi realmente o maior achado que eu tive até hoje, onde os aluguéis estavam girando em torno de R$1.800, e eu consegui encontrar, usando esse processo, um aluguel de R$600, cerca de 68% abaixo do valor de mercado. E no período de um ano, ele gerou uma economia de cerca de R$15.600. Esse achado foi super fora da curva e foi um super negócio bem executado. Outro resultado que eu tive foi com relação ao imóvel comercial, um galpão no CIA, que foi o mais recente, foi agora em março de 2022, onde o valor médio para esse tipo de imóvel, para aluguel desse tipo de imóvel, estava em torno de R$19 mil, e eu consegui encontrar a opção que era exatamente o que o meu cliente precisava, por cerca de R$14 mil, 26% abaixo do mercado. E isso, no período de um ano, representa uma economia de cerca de R$60 mil. É muito representativo. Isso aqui também foi um negócio muito interessante que entrou aí para mim nesse ano e nós viabilizamos. Foi aí, depois que eu encontrei essa última oportunidade de negócio,
Foi aí que eu percebi que eu poderia transformar esse conhecimento em um método, em um passo a passo testado na prática, que qualquer pessoa pode seguir, encontrar um imóvel que realmente procura, com um valor abaixo do mercado, e sair ganhando, economizando e fechando o negócio de uma forma muito mais proveitosa. Mas como isso é possível? Como toda essa pesquisa, como encontrar esses imóveis com valor abaixo do mercado é possível? Para responder isso, para a gente saber disso, nós vamos responder algumas perguntas que vão nos dar a base para entender o processo como um todo. Então, qual é o principal objetivo do cliente e quais são suas expectativas quando ele chega até nós, né, corretores ou donos de imobiliária? Em quais situações eu posso oferecer uma PMA, que é uma pesquisa de mercado avançada, que é o processo que nós vamos aplicar para encontrar esse imóvel, classificar e entregar para o nosso cliente. Quais são as vantagens da pesquisa de mercado avançada? O que a pesquisa de mercado avançada entrega no final das contas? O que é preciso para realizar uma pesquisa de mercado avançada? E como acontece a pesquisa de mercado avançada na prática? Respondendo nossa primeira pergunta, qual é o principal objetivo do cliente e quais são suas expectativas quando ele chega até a gente? Em primeiro lugar, a expectativa do cliente é ser bem atendido. Então, educação e qualidade no atendimento são um dos principais fatores que vão fazer esse cliente continuar ou não com você depois que você apresentar suas opções de imóvel. Seu principal objetivo é comprar ou alugar um imóvel de forma fácil, rápida e sem muita burocracia. Se a gente cria muita burocracia ou demora muito para fechar um negócio, isso pode influenciar negativamente na percepção de valor do nosso cliente, do nosso público-alvo. Sua expectativa é simples, é ver o imóvel e fechar negócio, ou procurar outra opção com outro corretor em outra imobiliária. Normalmente, esse cliente não está habituado a continuar um atendimento do início ao fim com o mesmo corretor, porque isso envolve a questão da construção da confiança entre as partes envolvidas. E como esse processo normalmente não é trabalhado da melhor forma, a consequência é que o cliente chega, olha a opção que ele viu na internet e vai embora procurar outro corretor. Ele não confia o suficiente para continuar o atendimento com o corretor que atendeu ele nessa primeira visita. Agora, em quais situações eu posso oferecer para os meus clientes uma pesquisa de mercado avançada que vai entregar para ele um melhor custo-benefício na região de interesse que ele está buscando imóvel? Quando o cliente já está realmente decidido a comprar ou alugar um imóvel, quando o cliente não tem tempo para procurar outras opções de imóveis, quando o cliente não sabe como encontrar boas opções de imóveis, quando o cliente realmente quer um acompanhamento profissional, quando você quiser ajudar o cliente simplesmente por ajudar. Então, a pesquisa de mercado avançada, ela se aplica de uma forma bem resumida em dois momentos. Ou quando você quer encontrar o que seu cliente realmente precisa e receber uma remuneração por isso, ou quando você quer simplesmente ajudar o seu cliente por ajudar e a consequência disso é que ele vai te indicar. Se você realmente entregar um trabalho bom, se você realmente ajudar ele com a demanda que ele tem, por mais que você não receba uma remuneração financeira, às vezes você recebe uma remuneração indireta, que é a indicação. Então isso acontece por meio do gatilho mental da reciprocidade. Então quando a gente realmente ajuda uma pessoa sem ter nenhum tipo de interesse por trás, essa pessoa se sente grata, ela sente reciprocidade. E uma forma de tentar retribuir isso é indicando, é apoiando, é comentando, é gerando um depoimento. Agora, quais são as vantagens da pesquisa de mercado avançada? A pesquisa de mercado avançada faz o cliente ganhar tempo, pessoal, bem mais precioso que qualquer ser humano tem hoje em dia. Tempo. Faz o cliente investir menos no imóvel que realmente procura. Evita que o cliente se estresse
tendo que lidar com vários corretores imobiliários ao mesmo tempo, sem saber como administrar isso, né? Acaba que o cliente é bombardeado. Quando ele entra em contato com um ou outro corretor de imóveis ou com um ou outro imobiliário, ele acaba sendo bombardeado o tempo inteiro, os corretores não saem do pé, as imobiliárias não saem do pé, e isso tem um resultado negativo, um reflexo negativo na percepção de valor desse cliente. Ela apresenta também as melhores opções de imóveis de forma objetiva, sem que o cliente precise quebrar muito a cabeça para entender o que está ali. Ele supera as expectativas, porque a gente já viu anteriormente que a expectativa dele é simplesmente chegar, ver a opção de imóvel que ele viu na internet, ou fechar negócio, né, se for realmente o que ele esperava, ou ir procurar com outro corretor ou outro imobiliário. Ele gera mais indicações dos clientes que realmente gostaram do seu serviço. Ele gera um documento entregável, né? Então, aqui na questão da indicação, aquela questão da reciprocidade que nós falamos agora há pouco. Ele gera um documento entregável, gera uma nova fonte de renda extra, porque a partir do momento que você sabe como precificar o seu serviço, você sabe como abordar o seu cliente na hora de oferecer a pesquisa de mercado avançada, você consegue converter isso em resultados reais. Então, ele gera uma nova fonte de renda extra. Ele também gera um histórico detalhado do atendimento. Ele encontra o imóvel que seu cliente realmente procura, com o preço que ele gostaria. E o que a pesquisa de mercado avançada, a PMA, é na prática? Na prática, é uma pesquisa detalhada que entrega um resultado em formato de PDF. Então, o cliente no final sai com um documento que ele vai poder usar para analisar e tomar a decisão dele. O que é preciso para realizar uma pesquisa de mercado avançada eficiente? Então, em primeiro lugar, você vai precisar de um computador, acesso à internet, capacidade analítica, paciência e saber lidar com frustrações, pois nem todos os nossos clientes realmente precisam de uma pesquisa de mercado avançada. Vai de você entender as necessidades dele, conseguir oferecer da melhor forma e realmente encontrar o que esse cliente está procurando. Sem forçar a barra, né, pessoal? Quando o cliente realmente não quer, quando o cliente está decidido a fazer sozinho, não é interessante que você force a barra. Você deixa ele ter a liberdade de escolha, fazer a pesquisa dele e ter os resultados que ele quer ter. Agora, se ele optar pelo seu serviço profissional, especializado, com um método, um passo a passo garantido, ele vai ter realmente um resultado fora da curva com a sua pesquisa de mercado avançada. Como acontece na prática a pesquisa de mercado avançada? Né? Então, agora a gente vai para a parte do conteúdo que todo mundo realmente quer saber. Como que eu vou realizar essa pesquisa e encontrar o imóvel que o meu cliente quer. Então, na prática, acontece em 7 etapas. A etapa número 1 é o briefing e o agendamento da reunião. Então, você vai conversar com o cliente e entender as suas reais necessidades, tá? Essa é a primeira etapa e é uma das mais importantes, sem dúvida. Então, nessa conversa, você tem que ouvir o que o cliente vai te falar. Você não pode sugestionar ele, nem tentar interferir nos desejos dele, no que ele realmente busca, e pegar o maior número de informações possíveis. Então, aí você vai perguntar quais são as regiões de interesse, qual é o tipo do imóvel, né? Se é casa, se é apartamento, se é ponto comercial, se é galpão, se é terreno. Quantos quartos, né? Se for o caso de um imóvel residencial. Se ele faz questão que tenha alguma coisa nesse imóvel. Então, não, eu faço questão que seja uma casa com churrasqueira. Eu faço questão que tenha piscina. Ou não, eu faço questão que ele tenha uma área de serviço. Né? E o que ele faz questão que não tenha. Então, não pode ser um lugar muito barulhento, não pode ficar perto de rua, não pode ficar perto de escola. Enfim, aí vai da vontade do seu cliente. Como acontece na prática? Entenda a real situação do cliente e precifique o seu serviço. Coloque um valor. Depois que você conversar com ele, entender o que ele realmente precisa, você precisa falar com ele sobre o valor do seu serviço. Então, você vai falar
você vai perguntar para ele, você vai levar em consideração qual é o grau de urgência para a aquisição ou aluguel desse imóvel, qual é o nível de especificidade desse imóvel, qual é o nível de oferta e demanda por esse tipo de imóvel atualmente e qual é o preço do imóvel. Então, se o cara estiver precisando comprar ou alugar com muita urgência, você vai ter que trabalhar um pouco mais, você vai ter que dedicar mais horas de trabalho para encontrar. Isso vai influenciar no seu preço final. Se ele é um imóvel muito específico, com muitas características objetivas e difíceis de serem encontradas, isso também vai influenciar no preço final do seu serviço. Se a oferta desse tipo de imóvel está muito alta, ou se a demanda está muito alta, isso também vai impactar diretamente no valor final do serviço que você vai oferecer. E o preço do imóvel, para você saber, né, se esse negócio está sendo com valor acima ou abaixo do mercado. Para você realmente entender se isso está fazendo sentido para o seu cliente. Não é vantajoso para o cliente pagar duas partes envolvidas e acabar gastando mais do que gastaria fazendo sozinho, pessoal. Então é muito importante o preço do imóvel ser analisado. Por isso, a sua comissão não pode ultrapassar o valor médio real do metro quadrado cobrado nessa região de interesse do seu cliente. Você vai agendar uma reunião presencial ou online e nessa reunião você vai explicar como o trabalho vai ser feito, vai ser realizado, qual vai ser os resultados, né, como vai ser entregue e vai combinar como será a sua remuneração, se for o caso, né? Se não for o caso de você fazer a pesquisa, simplesmente por ajudar. E vai deixar isso da forma mais clara e 100% honesta possível, certo? Então, pessoal, aqui não pode ficar dúvida para o cliente, para que na hora de realmente pagar pelo seu serviço, o cliente também não invente uma conversa ou desconverse o trato que vocês fizeram, tá? Então tem que ficar totalmente claro e de forma 100% honesta como vai acontecer o trabalho. Etapa 2, preparação para pesquisa de mercado avançado. Então, na parte de preparação para pesquisa, você vai abrir o seu computador e no seu computador você vai criar um bloco de notas, que vai ser onde você vai começar a centralizar todas as informações de todas as opções de imóveis que você encontrar. Então, você vai ter que ter um lugar para anotar. Se você preferir fazer numa agenda, pode fazer também, mas você vai ter que ter um lugar para centralizar essas informações. Liste pelo menos 5 dos principais portais imobiliários e imobiliárias na sua região e anote os dados de cada um deles. Liste e anote o nome dos principais jornais da sua região e anote também. Liste e anote, além disso, os principais endereços nas regiões de interesse do seu cliente. Então, aqui em Brasília, por exemplo, é muito comum que o cliente chegue com uma demanda específica, por exemplo, para a Asa Sul, mas ele tem interesse na Asa Sul e na Asa Norte. E ele não tem interesse em outras regiões, como, por exemplo, Sudoeste, Taguatinga, Águas Claras, que já podem ser até outras cidades. Então, você anota os endereços dentro das regiões de interesse que o seu imóvel, que o seu cliente está buscando imóveis. Na etapa 3, nós vamos calcular o valor médio real do metro quadrado nas regiões de interesse. Então, você vai lá no seu computador, vai acessar cada um dos portais imobiliários que você listou, aplicar os filtros de pesquisa e analisar os resultados. Nos resultados das pesquisas, você vai selecionar pelo menos 15 opções e coletar as características gerais de cada um deles e anotar lá no seu bloco de nota. Vai calcular o valor médio do metro quadrado dos imóveis coletados e vai descobrir qual é o valor médio real do metro quadrado praticado no momento da pesquisa. Na etapa 4, você vai realizar as pesquisas em si, que vão acontecer em 3 ambientes diferentes, sendo que o ambiente digital, né, as pesquisas online, representam aí mais de 80% de todos os resultados que você vai ter. Então, você vai acessar cada um dos portais imobiliários e aplicar os filtros de pesquisa. Nos resultados das pesquisas, vai analisar o maior número possível de resultados, selecionar os que encaixam, né? Então, aqui você vai lembrar lá da primeira fase de conversa, onde você coletou
as informações de preferência de imóvel que o seu cliente te passou. Então, vai pegar essas opções que encaixam nas necessidades do seu cliente, escolher as 5 melhores opções, anotar as informações do imóvel e anotar as informações desses imóveis. Depois, você vai realizar um processo semelhante nos jornais que favorecem a sua região. Então, você vai passar em uma banca de jornais e vai comprar um de cada jornal que você listou na etapa 2. Você vai ler os classificados desses jornais, os classificados de imóveis, né? Não os classificados de outros produtos. Em cada um dos jornais que você comprou, separar as opções que atendem às necessidades do seu cliente e anotar. Vai anotar todos esses dados e informações no seu bloco de notas, para que você tenha isso organizado. Na parte de pesquisa de campo, que é a nossa terceira forma de pesquisa, você vai ir nos endereços físicos que você anotou na etapa 2 e descobrir se existem outras opções de imóveis com as características desejadas nos locais desejados pelo seu cliente. Vai coletar as informações e anotar os dados no seu bloco de notas. Etapa 5, análise final. Depois que você fez o briefing, pegou as informações com o seu cliente, realizou as pesquisas online, realizou as pesquisas de jornais, realizou as pesquisas de campo, você vai pegar todas as opções que você juntou no seu bloco de notas e vai fazer uma análise final. Vai juntar todas as informações e escolher as 5 melhores opções. Na etapa de entrega, você vai fazer o seguinte: na nossa 6ª etapa da pesquisa de mercado avançado, você vai pegar essas 5 opções que você selecionou anteriormente e com essas 5 opções em mãos, você vai criar um documento personalizado que fala sobre as características, vantagens e benefícios de cada uma das opções. Você vai agendar uma reunião e vai apresentar os resultados ao seu cliente. Essa reunião pode ser online ou presencial. Caso o cliente realmente goste das opções que você mostrou, ele vai querer agendar uma visita presencial. E aí a gente vai para a nossa 7ª e última etapa do processo de PMA, Pesquisa de Mercado Avançada, que é a gestão das visitas, gestão de visitas. Então você vai agendar a visita entrando em contato com o corretor ou imobiliária que possui o imóvel, que está anunciando o imóvel. Você vai pegar o maior número de informações com esse corretor imobiliário, ou seja, vai pegar todos os detalhes que faltaram e você vai tirar todas as dúvidas sobre esse nome. E no final você vai agendar a visita com esse corretor, com essa imobiliária. Ou seja, você vai ser o responsável por fazer a gestão das visitas do seu cliente. E isso é um dos trabalhos que vai permitir que você cobre o valor que você vai cobrar pelo serviço que você vai oferecer. Como acontece na prática? No dia do agendamento, no dia agendado, você vai chegar ao local com pelo menos 15 minutos de antecedência e vai conversar com a outra parte. Você vai conversar com a outra parte que vai te acompanhar na visita. Você vai explicar que está acompanhando seu cliente de forma 100% aberta, de forma 100% honesta, que toda a comunicação deve ser realizada diretamente com você dali para frente. Então, todas as propostas, todas as dúvidas, tudo que a outra parte precisar, vai ser comunicado com você, não com o seu cliente. Que o seu trabalho não vai interferir de nenhuma forma na comissão dele. E isso vai garantir que o seu cliente vai receber o melhor atendimento possível, sem que nenhuma das partes saia se sentindo prejudicada. Então, como você não vai ter que fazer uma parceria formal com a outra parte e a sua comissão não vai interferir no resultado final desse imóvel, da venda desse imóvel, isso vai garantir que o seu cliente vai ser bem atendido, que ele não vai receber nenhum tipo de destratamento, que ele vai ser abandonado pela outra parte por ela achar que você vai comer parte da comissão dele. Quando o cliente chegar,
você vai acompanhá-lo na visita, mostrar e comentar cada um dos ambientes do imóvel. Então, nessa parte, você vai realmente fazer o trabalho do corretor de imóveis, vai analisar em tempo real e vai conversar com o seu cliente, mostrando para ele os pontos positivos, os pontos negativos, as qualidades e os defeitos de cada um dos ambientes desse imóvel. Você vai sentir o que ele realmente achou desses imóveis, desse imóvel, e vai fechar negócio. Se ele não gostar do imóvel, e caso ainda não seja o imóvel ideal para ele, você vai recomeçar o processo, apresentar 5 novas opções e agendar uma nova visita. E assim você vai gerenciar e aplicar o processo completo de pesquisa de mercado avançada.